Hoje nós vamos falar sobre as gorduras, conhecidas como gorduras, mas o nome correto, né, é lipídios. Bom, por que é importante falar dos lipídios, das gorduras? Porque ao contrário do que se pensa, que eles só fornecem energia para o organismo, eles têm diversas funções e funções muito importantes. Eu vou colocar algumas delas aqui apenas, porque são muitas funções realmente das gorduras. A primeira delas é sim fornecer energia, mas o carboidrato, a proteína também fornece, mas prioritariamente o organismo usa mais rápido do carboidrato, mas ele vai usar o da gordura também, tá? Então ela é altamente energética, cada grama de gordura possui 9 calorias, né? Bem, quase o dobro, praticamente o dobro, né? Do carboidrato e da proteína. Porém, não é pra gente se desesperar com relação a isso. Por quê? Porque se manter um aporte adequado de gordura, né, essa caloria ela vai sim ser utilizada, mas ele tem outras funções importantes que devem ser consideradas. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas algumas vitaminas, como a vitamina A, D, E e K, ela precisa, né, ela é solubilizada e transportada por meio de gordura. Então, elas são lipossolúveis, que a gente fala. Então, para transportar e para solubilizar essas vitaminas, é muito importante a presença de gordura. Por isso, se você ficar consumindo muitos alimentos sem gordura e cortar totalmente a gordura, você vai ter deficiência dessas vitaminas no seu organismo. Então, elas são importantes. Segundo, as gorduras, os lipídios, eles constituem as nossas membranas celulares. Então, ela tem uma função importante nas membranas celulares. Outra coisa importante, ela nos ajuda na proteção térmica, né, do organismo. O que é isso? Com relação ao frio, a temperatura, né? Se a gente pode ver que pessoas muito magras elas sentem muito frio, quando nem tá tão frio assim, né? Então ela ajuda bastante na proteção térmica, né? Outra função importante, ela constitui, né, em volta dos órgãos uma proteção mecânica, por isso que a gente tem nas vísceras, né, um pouco de gordura, a famosa gordura visceral. Tem que ter, é importante ter, o que não pode ter é o excesso, tá? Que essa informação fique muito clara pra gente. Então, a gente consegue ver aí algumas funções importantes dos lipídios. Bom, então vamos começar falando sobre os tipos de gorduras, né? Existem 3 tipos de gorduras: as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas e as gorduras trans. Vamos entender cada uma delas e a importância delas ou não para a saúde. Então vamos começar pelas gorduras saturadas. As gorduras saturadas, elas são encontradas em alimentos de origem animal, então ovos, leites, derivados, carnes em geral, e também pode ser encontrada em produtos de origem vegetal, como por exemplo a gordura de palma e também o óleo de coco. Existe sim uma necessidade diária do nosso organismo, a gente precisa consumir uma quantidade, mas ela não é tão grande. Quando consumida em excesso, esse tipo de gordura, ele pode alterar a nossa microbiota intestinal. Não sabe o que é microbiota intestinal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo falando sobre microbiota intestinal. Então, ela pode alterar sim a nossa microbiota e alterar algo que a gente ainda vai falar aqui no canal, que é a permeabilidade intestinal. E com isso, ela pode gerar uma inflamação sistêmica de baixo grau. E essa inflamação, ela pode trazer alguns transtornos que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, tá? Então, por isso que é importante evitar o excesso de gordura saturada. Então, perceba que eu disse que não é para não consumir. Eu disse que a gente tem que evitar o excesso. Onde a gente encontra? A gente também encontra muito em produtos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, né? Então, hoje, a nova legislação, a nova rotulagem de alimentos, ela exige que na embalagem frontal venha escrito se esse alimento possui alto teor de gordura saturada. Então, é muito importante a leitura do rótulo, porque o consumo em excesso desse tipo de gordura, sim, ele é prejudicial à saúde e ele contribui bastante para a obesidade. A outra gordura muito importante são as gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas, as famosas gorduras do bem, né? Elas são encontradas geralmente em produtos de origem vegetal, então castanhas, nozes, abacate, azeite. A gente tem grande quantidade aí de gordura insaturada. Mas a gente também encontra, né, em alguns produtos de origem animal, como o ômega 3, por exemplo, que a gente encontra eles em peixes de água fria, né? E também encontramos o ômega 3 em origem vegetal, semente de linhaça, semente de chia. Então,
Esses ácidos graxos insaturados, ou seja, essas gorduras insaturadas, elas são importantes para a manutenção da saúde, principalmente no controle do colesterol sanguíneo, né? Ele ajuda a aumentar o bom colesterol, o HDL. Então é muito importante a gente manter um consumo regular desses alimentos, também não em excesso, lembrando que gorduras em excesso elas são altamente energéticas, elas possuem uma alta densidade energética, então ela também pode contribuir para o ganho de peso. Mas ter um consumo regular desses óleos, né, dessas gorduras, é importante. Então, assim, cozinhar zero óleo, não vou incluir óleo que é de origem vegetal, né, na alimentação, não é um melhor caminho. Você pode pôr uma quantidadezinha bem pequenininha, né? E fica a pergunta, óleo ou azeite, né? Bom, o azeite de oliva, para consumir frio, ele é melhor. Por quê? Porque o azeite de oliva não é que vai saturar a gordura quando a gente ferve ele. É errado pensar assim, tá, gente? Saturação é um conceito químico um pouquinho mais complexo, então não é assim, porque o esquentou vai saturar as ligações. Não é assim que funciona. Mas a gente tem dentro do azeite substâncias chamadas compostos fenólicos. São importantes compostos bioativos que fazem muito bem para a saúde. E quando você aquece, esses compostos fenólicos, eles são muito sensíveis ao calor. Então, o azeite de oliva, de preferência extra virgem, é o melhor que tem, né? Ele vai ter um bom aporte de ácidos graxos insaturados, né? Principalmente o ácido oleico, que a gente conhece como ácido oleico, e ele faz muito bem para a saúde. E o ideal é consumir uma colherzinha de sobremesa na salada do almoço, uma colherzinha de sobremesa na janta, na salada do jantar, ajuda bastante, inclusive no controle do colesterol, tá? Então, o azeite de oliva. Agora, para cozinhar, ao contrário do que se pensa, né, muitas pessoas criticam o óleo de soja, é melhor outros óleos, mas curiosamente o óleo de soja ele tem um bom teor de ômega 3 também. Então, colocar uma colherzinha de sobremesa no arroz para cozinhar é interessante para você também ter uma fonte de ácidos graxos essenciais aí, tá? Então, sim, os óleos são importantes, então óleo de soja, óleo de canola pode ser usado para cozinhar, óleo de girassol, óleo de algodão, né? Mas agora, para a salada, o ideal é que se use o azeite de oliva extra virgem. E por fim, a gente tem um terceiro tipo de gordura aí, que é a gordura trans. A gordura trans, pessoal, ela leva esse nome porque existe na ligação química, né, uma forma de ligação chamada cis, quando ela está na forma insaturada, né, e também ainda na forma insaturada ela é chamada de trans. A indústria, quando ela troca o hidrogênio lá dessa molécula de posição, ela passa dessa forma cis para trans, mas isso é um conceito químico, tá? Eu sempre brinco com meus alunos, eu falo assim, pense em trans de transformada, porque ela foi transformada, de alguma forma ela mudou, tá? Ela tinha uma configuração e agora ela mudou para outra. O problema dessa gordura é que ela é extremamente prejudicial à saúde. Onde a gente encontra essas gorduras? Na gordura vegetal hidrogenada, bastante usada para fazer quem adora aí, né? Atenção, o pessoal que adora empadinha de plantão, aquelas empadas, aquelas tortas de massa podre, eles usam muito a gordura vegetal hidrogenada, rica em gordura trans. Mas aí a gente está falando de uma preparação que a gente faz em casa às vezes, né? Ou alguém prepara ali. Agora vamos falar dos produtos industrializados. A gente encontra em grande quantidade em produtos industrializados. Então, toda vez que você lê biscoitos, pães, doces em geral, muitos doces, né? Que tem que ter aquela maciez, produtos salgados também, tortas, que tem que ter aquela maciez na hora que você consome. Quando você lê lá na composição, está escrito gordura hidrogenada ou gordura vegetal, gordura, não óleo vegetal, gordura vegetal, tem gordura trans, tá? Outro conceito importante de se entender é que a rotulagem, ela tem um limite lá para dizer que ela é trans, que tem gordura trans na porção. E muitas vezes, quando eles pegam uma porção, que é só um pedacinho daquilo, né? E ele vai avaliar se tem ou não gordura trans, ele vai dizer que é 0% de trans, mas muitas vezes a pessoa não come só a porção. Vou dar um exemplo, biscoitos recheados. Biscoito recheados muitas vezes vem escrito 0% gordura trans, só que ele está falando na porção.
Só que eu quero, se você ler a porção, quero que você faça esse teste qualquer dia. Se você for comprar ou ver, passar no mercado, dá uma lida lá, você vai ver que uma porção é 2,5 biscoitos. E eu sempre falo, quem é que abre o pacote, come só 2,5 biscoitos e guarda o restante? Quase ninguém, praticamente, né? Acho que ninguém faz isso. E aí, o que acontece? Você acaba comendo muito mais e acaba tendo sim um aporte de gordura trans. Então, o ideal é a gente evitar ao máximo esse tipo de gordura. E é evitando os alimentos ultraprocessados que a gente já consegue evitar ao máximo o consumo dessas gorduras. Porque essas, sim, são extremamente prejudiciais à saúde. Então, só para a gente fechar as gorduras, eu quero deixar aqui para vocês as gorduras do bem, né, que devem ser incluídas na alimentação diariamente. Então, as campeãs castanhas e nozes, com exceção se você é alérgico a castanha, alérgico a noz ou alérgico a níquel, porque o níquel também, esses alimentos também tem, tá? Amendoins também tem, né? A castanha tá muito caro, não tem problema. Pode consumir o amendoim que tem também. O azeite de oliva extra virgem, então incluir um pouquinho na sua salada é importante. O abacate é riquíssimo em gorduras do bem, né? Principalmente vitamina E, gorduras insaturadas. E a gente tem também os peixes, a semente de linhaça e a semente de chia, que são fonte de ômega 3. A sardinha é um deles. Então, a sardinha é um alimento que não é caro, dá para ser consumido, dá para ser incluído na alimentação. Essas gorduras do bem ajudam a aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Então, fica a dica aí para incluir na alimentação diária. E se você gostou, deixe seu like aqui e me siga nas redes sociais.